Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Sandro Costa Informática. Bom, estamos fazendo aqui um curso básico de JavaScript e hoje vamos falar sobre arrays e loop. Eu tenho aqui no meu slide, como você pode ver, arrays e loops, né? Geralmente as arrays e os loops, né? No caso, um array, ela tem em seu conteúdo valores que são relacionados entre si. Geralmente é o mesmo tipo de dado, né? Normalmente se é string é sempre string, se é número é sempre número. Ainda que você possa misturar os dados, também é possível ter array dentro de arrays, tá? Mas, vamos lá. Você vai utilizar o loop, na verdade, para interagir com uma array. Então, como você pode estar vendo aqui, então eu tenho aqui o let, né? Let, cidades. Aí você coloca o sinal de igual, abre os seus colchetes e coloca o nome de cada cidade como string, entre aspas, separado por vírgula. Então, isso aqui é uma array, tá? Se você colocar no console aqui e chamar no console a cidade, né? Console.log, você tem aqui então as cidades que estão na array. Eu tenho um exemplo aqui, né? Chamando no console, como é que vai aparecer. Vamos fazer lá para ver como é que faz. Então eu tenho aqui o meu Visual Studio Code. Quero lembrar você que se por acaso você não tem aí o teu ambiente preparado para poder estar acompanhando aqui essas aulas, eu vou deixar aqui na descrição, não vou deixar aqui no card, tá? Deixar no card para você. E aí você então clica no card aqui em cima no vídeo e prepara o teu ambiente. Você vai ter o teu ambiente do jeito que está aqui o meu aqui, todo preparado dessa forma. Abri o Visual Studio Code. Você viu que eu cliquei aqui no servidorzinho aqui, ó. Vou fechar, tá vendo? Vou clicar de novo aqui, ó, no Go Live aqui. Então você vai ter o teu ambiente todo preparado dessa forma aqui, certo? Vou clicar aqui na página aqui, no navegador, e vou colocar em inspecionar elemento. E vou colocar aqui em console, tá? Então você já sabe fazer isso porque você já deixou o teu ambiente preparado. Agora vamos lá, então vamos criar aquela array. Vamos estar criando aquela array. Bom, cidades, né? Então, let, o ideal é criar com let, tá? Então a gente vai utilizar também aí o loop. Então, let cidades. Cidades igual, abre os colchetes, vou colocar ponto e vírgula no final. Isso aqui já é uma array. Isso aqui já é uma array. Se eu salvar aqui, eu já tenho uma array. Se eu vier aqui no meu console aqui, ó, cidades, eu já tenho uma array, tá vendo? Isso aqui é uma array. Aqui é uma array, ó. Só que tem 0 de itens, não tem nada aqui. Mas ela já é uma array. Eu posso ter array dentro de array também, tá? Eu posso ter array dentro de array. Se eu colocasse aqui, por exemplo, mais um colchete aqui, vírgula, colchete, vírgula, mais um, vai. Eu tenho 3 arrays agora, vou salvar, certo? Vou chamar aqui, ó, cidades, tá vendo? Então eu tenho uma array e tem mais 3 arrays dentro dela, ó. Olha aqui, ó, 3, tá? Então eu posso ter, para criar uma array é dessa forma. Agora eu vou colocar dentro dessa array aqui os dados, né? Então, abre aspas simples. Campinas. Tem que dar vírgula, tá? São Paulo. Jundiaí. Então agora eu tenho uma array com o nome de cidades. Eu vou chamar ela aqui no console. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Dá uns espaços aqui. Agora vamos lá. Vamos lá, eu vou chamar ela console.log
cidades. Eu tenho aqui então a minha array aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho o index aqui do lado, né? Aí eu tenho aqui a minha array aqui, ó, Campinas, São Paulo, Jundiaí. Campinas, São Paulo, Jundiaí. Então, para criar uma array é assim, é muito simples. Então vamos lá, vamos passar para o nosso próximo slide aqui. Para você acessar uma array, você vai acessar ela colocando o nome da array. Então no caso aqui seria, né, cidades. Aí você coloca o colchete, certo? E você coloca, você vai colocar um número para você acessar. E o que é interessante você saber aqui é que a contagem dos itens da array, ela é a partir do número 0, tá? E não a partir do número 1, como você poderia, de certa forma, aí presumir. Ah, deve ser 1, deve ser Campinas. Não, começa com o 0. 0 é Campinas, tá? 0 é Campinas. Então, no caso aqui, 1 é São Paulo e 2 seria Jundiaí, certo? Então, a gente vai acessar dessa forma. Vamos estar acessando lá. Olha só, eu tenho aqui cidades, né? Então, cidades. Se eu quiser acessar Campinas, deixa eu limpar aqui o meu console, ó. Eu vou colocar o colchete. Eu quero Campinas, então é 0. Coloco 0, salvo. Eu tenho Campinas aqui, ó, como você está vendo aqui. Ok? Então, se eu quiser acessar São Paulo, eu coloco 1, acesso São Paulo. Se eu quiser acessar Jundiaí, então eu coloco 2, acesso Jundiaí, tá? Se eu colocar 3, aí eu não vou conseguir acessar nada, vai dar undefined, né? Porque eu não tenho nada aqui, tá? Então, é assim que você acessa os itens da array. E se você não tem nenhum colchete aqui, então ele vai chamar a array inteirinha para você, como você está vendo aqui, tá? Normalmente, quando você chama array, você tem aqui o length da array, né? No caso aqui, a quantidade que ela tem de itens, que são 3 aqui. Então vamos lá. Também é possível você adicionar e remover itens da array, tá? Então é possível adicionar e remover itens da array. Eu tenho aqui no meu slide que eu preparei para você, com todo carinho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui Campinas, São Paulo e Jundiaí, certo? Se eu quiser remover, se eu der cidades.pop, eu vou remover o último item da array, que vai ser no caso Jundiaí. O que vai acontecer? Ela vai retornar, ela retorna o último item, Jundiaí, só que quando você der o console depois na array, você vai ver que Jundiaí saiu, não tem mais, ela vai remover. Se eu quiser remover, no caso, o primeiro, então é Shift, tá? Aí eu coloco o Shift, ele vai retornar o primeiro, que é Campinas, e vai remover também Campinas, certo? Agora, se eu quiser adicionar ao último item, né, em última posição, um item a array, como no caso aqui, Vinhedo, eu coloco cidades.push. Aí adiciona ao final, e se eu quiser adicionar no início, é unshift, tá? Então aí eu teria adicionado no início. Vamos fazer junto? Vamos lá. Então eu tenho aqui a minha array, né? No caso aqui, ó, tem a minha array, todos os itens estão aqui, como você mesmo está vendo aqui, ó, Campinas, São Paulo, Jundiaí. Eu quero remover o último, ponto pop. Lembra que se eu não colocar os meus parênteses aqui, porque isso aqui ele é um método da array, né? Ele é um método da array. Então, ponto pop, você vai pegar o quê? Você vai colocar os seus parênteses e vai salvar. Ele retorna Jundiaí, tá vendo? Se eu, por acaso, der o console aqui, ó, vou deixar o console aqui, ó. Console.log. Então, cidades. Tá vendo? Agora eu tenho Campinas e São Paulo, ó. Ele removeu o Jundiaí. Agora, se eu quiser, no caso, remover o meu primeiro item da array, é Shift, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Eu não vou nem... Mas eu vou colocar no console que eu quero que ele retorne, porque ele vai retornar aqui, no caso. Ponto .log. Então, cidades. Ponto .shift. Salvei. Ele retornou Campinas para mim aqui, tá vendo? Ó? Retornou Campinas.
Então retornou Campinas e já removeu, ficou só São Paulo aqui, ó. Tá vendo? Porque eu já coloquei aqui, ó, o console para retornar, tá? Se eu tirar o console aqui, ó, tá vendo? Ele retorna Campinas. Agora eu vou deixar o console aqui com... Vou colocar o console aqui. Agora fica só São Paulo, ó. Ele removeu o primeiro, com o último com pop, e o primeiro depois ele removeu com o shift. Vou até mudar a posição aqui. Vou colocar assim, ó. Ele removeu o primeiro com o shift, removeu o último com pop, tá? E agora a gente vai acrescentar aqui um item em array. Primeiro a gente vai acrescentar, vamos acrescentar primeiro ao último, que é o ponto push, tá? Então vamos lá. Agora ele não retorna, então se eu pegar aqui, eu vou copiar, só para você ver, ó, ele já não retorna, ele só acrescenta, ó. Eu vou colocar aqui ponto push e eu quero agora aqui dentro dos meus parênteses, põe aqui no caso as aspas simples, eu vou colocar vinhedo, tá? Vinhedo. Ó, ele não retorna para mim, tá vendo? Ele só acrescentou. Então eu vou apagar, agora eu vou fazer de novo para você. Já que ele não retorna, não tem porque eu colocar no console aqui para você ver, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui cidades ponto push. Abre os parênteses, vou colocar o ponto e vírgula no final, aspas simples, eu quero que seja vinhedo, né? Não é isso que eu falei? Vinhedo, salvei, ele acrescentou vinhedo aqui no final da array, como você está vendo aqui, ó, vinhedo. Agora, se eu quiser colocar no início, cidades, também, ponto OneShift, tá? Vou abrir aqui as minhas aspas simples e vou colocar Itatiba. Ponto e vírgula, salvei, acrescentou Itatiba aqui, tá vendo? No início da array aqui, ó. Itatiba, São Paulo e Vinhedo. E agora continuou tendo aqui, como você está vendo aqui, o 3, né? Que, ó, 0, 1 e 2. Então é 1, 2, 3 itens que eu tenho aqui, ok? Então vamos falar agora de loops, que a gente vai utilizar aqui, né? Para interagir com a array. Eu tenho aqui no meu slide o loop, né? O for loop. Bom, o loop, como você está vendo aqui, ele vai rodar até que a sua condição seja alcançada. É muito importante que ele tenha uma condição para que ele pare de ficar fazendo loop. Porque se você não tiver uma condição, o que vai acontecer é que ele vai entrar num loop infinito. Por isso é muito importante ele ter uma condição, né? Então é muito importante que ele tenha início, ele tenha uma condição e incremento. Então se você olhar aqui para esse slide, você vai ver, ó, que eu coloquei aqui let n igual a 0. Então eu tenho n, pode ser n é número. Você pode escrever aí, let número, let x, o que você quiser, tá? Se você olhar agora e não conseguir entender colocando número, você pode colocar let número, let início, coloca o que você quiser. Então aqui, let número igual a 0, certo? Enquanto o número for menor do que 10, poderia ser menor ou igual a 10, eu quero que ele incremente 1. Então, n mais é n mais 1. Aí eu chamei no console, né? Então ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai pegar um número e vai fazer uma verificação se ele é menor do que 10. Então 0 é menor do que 10? 0 é menor do que 10. Ele vai fazer o quê? Ele vai acrescentar mais 1. Aí ele vai voltar. 1 é menor do que 10? Ah, é menor do que 10. Então ele vai rodar de novo, vai acrescentar mais 1. 2 é menor do que 10? Sim. Então ele vai rodar de novo, vai acrescentar mais 1. 3 é menor do que 10? Isso ele vai fazer até o 9, porque aqui é 9 é menor do que 10. Então aí a condição é que ele seja menor do que 10, então ele para o loop. Se você não colocar esse incremento aqui, ele vai só acrescentar mais 1, mais 1, mais 1 e ele não vai parar mais. E se você não parar isso, a máquina vai começar a fritar depois aí, porque ele entra num loop infinito. Então vamos fazer junto lá, essa condição aqui, vamos lá.
Então vou pegar aqui, vou comentar tudo isso aqui. Vou fazer um comentário aqui. Pronto. Se eu salvar, vai sumir tudo lá. Então vamos lá. Vamos fazer esse loop aí. For, abre os parênteses, abre as chaves, ponto e vírgula do lado de fora, claro. E vamos criar aqui o nosso loop. Vamos lá. Bom, n, no caso seria let n é igual a 0. Enquanto o n for menor, vou colocar menor ou igual a 10, menor ou igual a 10, ponto e vírgula, a condição é o quê? N mais, que significa n mais 1. Agora eu vou chamar no console. Console.log, eu quero ver n, né? Então, vou chamar aqui, ele vai até 10, como você está vendo aqui, tá vendo? Agora, você quer ver uma coisa? Se eu tirar essa condição aqui, ó, que é para fazer esse loop, enquanto n for menor ou igual a 10. Se eu tirar essa condição aqui, ó, tirar isso aqui, e eu salvar, olha o que vai acontecer com a minha máquina aqui, ó. Ele não para mais, ó, tá vendo? Chega uma hora que o meu computador não vai aguentar. Então eu vou tentar parar aqui agora, vamos ver se consigo parar. Ó, tá funcionando ainda, ó. Então vou tentar bloquear isso aqui. Deixa eu colocar a condição de volta aqui. Só para você ver o que está acontecendo aqui, ó. Tá travado meu computador, ó. Ver se consigo fazer voltar a funcionar aqui. Olha só para você ver, ó. Olha só como que tá isso aqui. Tá vendo? Então, ó, vou tentar fechar aqui para ver se eu paro. Parei. Vou tentar voltar ele. Se eu não conseguisse parar, eu teria que ir lá no gerenciador de tarefas e parar por ali, entendeu? O Explorer. Parar meus programas, tudo por ali. Olha lá, agora sim, voltou normal. Então, você tem que ter o seu, a sua condição aqui. Por isso é importante que você tenha um início. Qual que é o início? Igual, no caso aqui, n igual a 0. Eu poderia colocar aqui n, no caso, é igual a 1. Ao invés de começar de 0, ele vai começar de 1, tá vendo? Então, qual que é o início? O início é que ele inicie com 1, que ele inicie com 10, que ele inicie com 0. Ok. Qual que é a condição? Que isso aconteça enquanto ele seja menor do que 10, menor do que 20. Você que vai colocar aí, tá? Se quiser colocar menor do que 50, ó, menor do que 50. Então ele vai lá até 50, tá? Então, deixei aqui menor do que 10, porque fica mais fácil a gente ver aqui, ó, tá? Então, e também o incremento, né? Ele vai incrementar n mais, que é 1. A cada vez que ele verificar, ele vai incrementar 1. Bom, pessoal, uma coisa também que é interessante é você saber que às vezes você pode encontrar também uma sintaxe diferente, né? A forma de você fazer aqui. O mais comum é assim, mas você pode encontrar diferente de uma forma que funcione também. Por exemplo, eu vou comentar isso aqui, porque daí a gente pode comparar, né? Então, e vou deixar ele aqui assim, ó. Você pode encontrar essa variável do lado de fora, tá? Então, no caso, let n, que pode ser número, que pode ser item, né? Você pode colocar aqui, ó, número igual a 0, se você quisesse, tá? Eu vou deixar n mesmo. Então, n igual a 0. E também aqui, menor do que 10, então ser menor do que 10 é a condição, não é? Então, eu posso colocar aqui fora também, aqui, ó. Por exemplo, const, vou colocar aqui que a condição, então, limite, ou limite,
vai ser igual a 10. Então, o limite é igual a 10. Agora eu posso fazer o meu for loop. For, vou abrir os parênteses, vou abrir minhas chaves, ponto e vírgula do lado de fora. Agora eu vou colocar aqui dentro dos meus parênteses aqui, ó. O número, então, n, ele já sei que ele vale 0. Eu não preciso colocar let n igual a 1, ou let n igual a 0, no caso aqui, né? Não. É n, ele já vale 0, tá? Então, n, no caso, enquanto ele for menor, então, menor que 10, então, menor que limite, o limite é 10. Limite. Só que, você repare que tem um errozinho aqui, ó. Por quê? Porque quando você vai fazer isso aqui, você tem que iniciar com ponto e vírgula e terminar com ponto e vírgula. Se você fizer desse jeito que está aqui. Você vai iniciar, certo? Iniciou. Ponto e vírgula. Vai colocar a variável já que já tem o seu valor aqui, ó, n igual a 0. Então, n. Vai falar que enquanto ela for menor do que o limite, que é 10. Então, limite. E você vai terminar com ponto e vírgula. Tá vendo que sumiu o erro? Aí você chama a tua variável aqui. Né? É só você pegar e chamar ela. Console.log. E você coloca, no caso, n++. N++. Pode chamar que vai dar certo, olha lá. Então, enquanto o n, que vale 0, for menor do que o limite, que é 10, n++, ele foi até o 9. Se eu colocasse for menor ou igual, ele vai até 10, como você está vendo aqui. Certo? Então, funciona assim também. Ok? Não recomendo fazer dessa forma assim. Mas funciona também. Bom, vamos lá. A gente tem também aqui o while, né? O while também é um loop também. Então, eu tenho aqui, ó, let i, deu uma variada agora, em vez de ser n, i de item, né, no caso. Let i é igual a 0. Aí, o while, no caso, i, que já vale 0. Quando for menor ou igual a 10, abre aqui as suas chaves, coloca aqui console.log i, e você tem aqui, no caso, i++, né? Poderia ser i mais 10, né? I pode ser i igual a i mais 10. Aqui tem que ser i++. Vamos fazer junto lá? Vamos fazer junto. Então eu tenho, vou comentar isso aqui também, vou deixar tudo comentado. Epa. Aqui, vamos lá. Então vamos criar a variável let i igual a 0, né? Agora é o while, né? Então, o while, abre aí os seus parênteses, você vai colocar o i, que vale 0, e, então, enquanto o i for menor ou igual a 10, a condição é essa, abre as suas chaves, coloca aqui, console.log, nesse caso aqui, i++. Então, tá aqui, ó. Tá? Agora vamos ver como interagir com uma array aqui, né? Então, eu tenho aqui no meu slide, ó, você tem array, no caso aqui, instrumentos. Então, violão, baixo, guitarra, bateria. Certo? Então, vamos criar lá. Juntos. Vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui agora. Tá? Então, vamos criar lá. Vamos criar let instrumentos, por exemplo. Igual, vou criar array aqui. Agora a gente vai colocar aspas simples, violão, no caso, baixo, certo? Guitarra, bateria. Pronto. Vou chamar console.log para ver se está tudo certo, né? Instrumento. Eu tenho aqui.
a minha array já está criada, tá vendo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho aqui, senão você não vai conseguir ver. Vou colocar para 15 aqui, só para a gente poder ver agora. Um pouquinho maior. 17. Então eu tenho aqui a minha array criada, certo? Como você está vendo aqui. Tudo funcionando. Agora, eu posso criar fazer um loop aqui. Primeiramente, pense que esse loop não tem nada a ver com essa array. Tá? Então, for. Vamos criar um loop aqui com o nome de item. Let item. E o item é igual a 0. Certo? No caso, enquanto o item for menor. Se eu colocar aqui menor do que 10, item mais console.log item, você tem lá, aqui tem um ponto a mais, você tem lá, então aqui ó, tá vendo? O número. Então isso aqui, até o momento, não tem nada a ver com isso aqui. Agora repare bem uma coisa, né? Eu tenho aqui, isso aqui, esse loop, né? Ele verifica que esse item, lógico, é menor do que 10, e ele vai fazer esse loop acrescentando 1, 0, ele vai ver, 0 ele é menor do que 10, sim, acrescenta 1, então ele vai fazer o loop de novo, 1 é menor do que 10, sim, acrescenta mais 1, aí vai para 2, 2 é menor do que 10, sim, acrescenta 1, vai para 3, até que ele chegue em 9, né? Agora, se eu quiser, no caso, utilizar a quantidade de itens que tem aqui dentro dessa array instrumentos, eu posso utilizar dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar e vou comentar aqui o for loop. Vamos comentar, certo? Vamos pensar só nessa array aqui agora. Então, instrumento. Eu tenho aqui violão, baixo, guitarra e bateria. Se eu colocasse um outro aqui, por exemplo, harpa, eu teria 5, certo? No caso aqui, ó. Violão, baixo, guitarra, bateria e harpa. Se eu colocar, por exemplo assim, instrumento ponto length, eu sei quantos itens tem. Tem 5. Se eu tirar a harpa, por exemplo, eu vou ter 4. Então eu sei que é 4. Poxa, eu poderia muito bem pegar isso aqui, ó, instrumento ponto length, certo? E colocar aqui, ó, quanto o item for menor do que 10, no lugar do 10, eu coloco instrumento.length. Ele vai continuar do mesmo jeito, só que agora, enquanto o item for menor que a quantidade de itens de instrumento.length, que é, no caso, 4 aqui. Só que ele fica automático. Se eu colocar mais um aqui, ele vai seguir, que é 5. Ok? Então, só para a gente ver aqui rodando, ó, eu vou tirar esse comentário e eu vou salvar. Olha lá, tá vendo? Esse 4 aqui não tem nada a ver com a contagem, tá? Porque ele está mostrando aqui no console, eu vou comentar. Comentei, salvei. Aí então ele vai, ó, de 0 até 3. Porque o item começou, no caso aqui, ele começou com 0. Então 0 até 3, ó, 1, 2, 3, 4. A quantidade, 1, 2, 3, 4. Certo? Se eu acrescentar mais um aqui, como eu falei, harpa, então ele vai, agora lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mas ele começa com 0, certo? Eu vou tirar a harpa daqui, vou deixar só o baixo mesmo. Então eu tenho a primeira parte, já estou interagindo com a array aqui. Agora quando eu vou mostrar o meu item, o que eu posso fazer? O item, eu posso pegar ele assim, ó. Console, eu coloco agora aqui instrumento, que é o nome da minha array, certo? Instrumento, se eu salvar aqui, no caso, eu tenho a minha array, né? Ele vai mostrar violão, 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 vai mostrar as arrays aqui. Mas, para mim ver os itens da minha array, eu não coloco aqui os colchetes, por exemplo. Se eu colocar o colchete aqui, né? Eu tenho, no caso, o item, no caso 0, né?
o 1. Eu posso colocar aqui então agora item e salvar. E aí eu tenho aqui então o looping sendo feito, interagindo com a array, porque eu mandei passar no console aqui em instrumento, e aonde eu coloco para mim poder ter acesso ao item, eu coloquei o item aqui do meu looping, certo? E ele vai me dar então o conteúdo que eu tenho aqui na minha array, baseando-se na quantidade, né, aqui do ponto length aqui, né? No caso aqui, ó. Então se eu pegar e colocar, por exemplo, o arpa aqui agora, automaticamente ele vai me dar a harpa também, ó. Tá vendo? Harpa. Se eu colocar aqui, por exemplo, violoncelo, né? Violão. Nem sei se é assim que se escreve, acho que é assim mesmo, celo. Ele vai me dar, ó, violoncelo. Ele fica automático aqui, porque a gente está interagindo com a nossa array aqui. Tá vendo que interessante, gente? Muito legal isso aqui, né? Você ainda tem a possibilidade de dar um break aqui em algum instrumento. Por exemplo, se você pegar aqui e colocar um if, né? Um if, aí você coloca lá instrumento, né? Abre os seus colchetes, é o item. Você coloca que enquanto o item for igual a um instrumento, escolhe um instrumento, vou escolher aí guitarra, por exemplo, né? Então, guitarra, tá? Então, quando o item chegar a um que for igual ao guitarra, eu posso dar um break aqui. Um break. Eu não quero que vá mais adiante, ela, tá vendo? Para no guitarra. A gente tem também o for each. Inclusive vai ser muito mais usado, né? O for each. A gente vai utilizar mais, ele é mais simples. No caso aqui eu tenho instrumento, eu coloco ponto for each, abro aqui os meus parênteses, certo? Aqui dentro dos meus parênteses eu coloco uma função. Então uma função, vou abrir os meus parênteses de novo e vou abrir as minhas chaves da função. Vou dar Enter e eu vou finalizar aqui do lado dos meus parênteses com ponto e vírgula. Pronto, isso aqui já é um for each, né? Agora eu vou colocar dentro da minha função o item. Então, o item de instrumentos é essa array aqui, tá? Então vou pegar essa array aqui, por exemplo. Pegar essa array aqui. Opa. Vou copiar ela. Eu vou colocar essa array aqui. Aqui. E eu vou mudar o nome dessa array, tá? Eu vou deixar com menos itens aqui. Ó, deixei só com 4, tá? Eu vou mudar aqui, eu vou colocar instrumentos 2. Porque eu já tenho instrumentos em cima, vai ficar dando conflito. E aqui também instrumentos 2. Pronto. Então, ó, instrumentos 2.for each, né? Função, o item diz respeito ao item da array. Ok? E eu vou chamar no console. O item. Pronto, chamei o item, eu tenho aqui, tá vendo? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Fica mais fácil, vai. Pronto. Olha lá, eu tenho aqui violão, baixo, guitarra e bateria, tá vendo? Então aqui também eu estou fazendo um loop, tá? Só que no for each eu posso passar também um index, por exemplo, ó. Index. E eu posso chamar o index aqui, ó. Index. Olha lá o index 0, 1, 2, 3. Eu posso alterar a ordem também se eu quiser, tá? Mas aqui então eu posso colocar aqui, por exemplo, array. Array. E array aqui, ó. Agora ele passa violão 0, o index, e ele passa array, tá vendo? No caso baixo, o index 1, e ele passa para minha array, né? Também só vai aparecer aqui para mim, só vai imprimir no console se eu chamar aqui. Eu posso ter todos os argumentos aqui. Se eu chamar, só o que eu chamar é o que vai, é o que eu vou ter aqui, ó, tá vendo? No caso aqui, ó, eu tenho todos os argumentos, os parâmetros, na verdade, aqui na minha função, porém eu chamei o item. Eu também posso, ao invés de eu colocar aqui, ó, o index vem depois do item. Olha como fica assim, ó. Index, né? Se eu colocar o index aqui atrás da palavra,
no caso violão, baixo, fica melhor. Então é só eu inverter a ordem. Olha, eu coloco primeiro o index e agora eu coloco o item. Tá vendo? Olha aqui para você ver, ficou muito melhor assim, com certeza, né? Tá vendo? Posso chamar a minha array se eu quiser ainda. Outra coisa interessante é que não precisa ser esses nomes aqui, tá? Pode ser I, por exemplo, pode ser X. Vou colocar I. Então I. No caso aqui, o index, vou colocar, sei lá, vou deixar index mesmo, mas não precisa ser, ó, ind, no caso, tá? Ind, no caso arrays, pode colocar qualquer nome aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui no lugar da array. Pronto, ó. Só que não pode ter acento aqui, tá? Espera aí. Vou colocar aqui, ó. Copiei. Pronto. Olha lá, tá vendo? Então não importa o nome, tá? Não importa o nome. Desde que você, o mesmo que você passar aqui, você também tenha ele aqui, ok? Então é assim que vai funcionar. Mas o ideal, né, no caso é item ou i, index, tá? E array. Esse aqui é o ideal. Então você está passando aqui. Ok? Deixa eu tirar o array daqui, vou deixar só assim mesmo. E é interessante você saber que o for each, ele pode ser usado, ele vai ser muito usado, na verdade, quando a gente estiver interagindo com os elementos do DOM. Imagine que você tem aí, de repente, uma UL, né, ou vários elementos que você quer colocar uma classe em todos os elementos, interagir com todos eles. Você vai utilizar o for each, tá? Então a gente vai ver isso aí depois. Mas aí a gente finaliza por aqui. Se você não é inscrito nesse canal, vou pedir que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar aí o teu like, fazer seus comentários, tá? Ativar notificações do sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.